Olá, meu nome é Márcia Bernardes Miranda, eu sou do canal Histórias de Resgates, sou auditora fiscal do trabalho, exerci a função por 25 anos e durante muito tempo combati o trabalho escravo moderno. Pois bem, eu venho falar aqui desse desequilíbrio nas diversas sociedades entre a concepção liberal do sexo para a mulher comparativamente à do homem. Existem no mundo três formas muito claras de escravizar alguém. A primeira delas diz respeito à alteridade, ao fornecimento da sua energia produtiva dentro de um campo de relação empregatícia, onde um sujeito toma para si a energia produtiva sem a contrapartida de pagamentos devidos, explorando ao máximo a relação capital-trabalho. A segunda delas tem a ver com o comércio sexual de mulheres ou de homens, a depender da vulnerabilidade da sexualidade, da opção sexual escolhida por esses homens. Esse comércio do sexo, inclusive, dá margem a uma grande amplitude de tráfico internacional de pessoas. E muitas vezes a ter de progredir com uma gravidez indesejada como correlato do ato sexual praticado nessa comercialização. E a última forma de escravidão, que é pouco conhecida, mas por demais utilizada, é a de remoção de órgãos, a de transplante, a de retirada de órgãos. Também é uma das formas de coisificar o ser humano, se assenhorando, portanto, tendo a posse e a decisão, a capacidade de determinar pelo outro a própria vida. No genocídio, existem violações que são usadas justamente no campo sexual como armas de guerra. E esse uso criminoso da sexualidade tem um fim maior de destruição moral. Não é apenas destruir o inimigo, destruição pela destruição. É um mecanismo de impingir ao adversário uma dor que é incomensurável, uma dor de humilhação moral. É uma forma de saquear a felicidade coletiva, porque existem casos de profanação, e se você não sabe o que é profanação, eu já explico, com o objetivo nítido de destruir o próximo, porque a destruição pela destruição seria demasiado branda. A profanação, ela conta com o corpo feminino e tem como objetivo enxertar um feto, enxertar uma criança no inimigo. É uma espécie de higienismo, uma lavagem, digamos assim, étnica, uma purificação. E em alguns casos ela visa até destruir o laço de afetividade familiar. É uma das formas mais sórdidas de ataque ao inimigo. Houve um caso na Bósnia de um avô que teve de comer as entranhas do neto. E ele fez isso não de forma licenciosa, mas obviamente obrigado. E essa dor de devorar a quem dele descendia, é claro que lhe impingiu algo que mexeu com sua estabilidade psicológica. Bem, além dessas práticas genocidas já citadas, há diversas outras a depender do país e da condição de aceitação do sexo praticado pela mulher. Nós estamos num mundo globalizado e existem diversas sanções àquelas mulheres que não praticam uma conduta social esperada. Por exemplo, o cometimento de adultério para alguns países implica dizer que houve uma infração não só ao marido, mas à família como um todo. E essa, aspas, promiscuidade passa a ser alvo de controle familiar com imputação de penas, até mesmo capitais, com a pena de morte, cometidas muitas vezes pelos parentes e irmãos até em idade tenra, que não podem ser punidos, não podem
ter a conduta criminalizada no campo penal. E, de modo licencioso, esses homicídios de honra vão se expandindo a título de comedir um comportamento que, para alguns países, é absolutamente normal, faz parte do dia a dia e não demandaria uma punição dessa magnitude. Pois bem, vamos falar um pouco sobre muçulmanos e de algumas sentenças de muçulmanos em desfavor de meninas, e meninas mesmo, porque esses casos ocorrem na sua imensa maioria a partir dos 13 anos e até os 22 anos. É conhecido um episódio da Cisjordânia, onde uma menina é levada a um hospital. Ela já tinha sofrido um atentado por parte do seu cunhado, que lhe jogou um galão de gasolina e ateou fogo. Purulenta, a enfermeira também não lhe tratava bem, que era uma expressão da revolta do comportamento da menina em face da sua não inserção à ordem social. E a mãe tenta ainda dar o derradeiro fim à menina com um vidro de veneno, incentivando-a para que ela cometesse o suicídio. E o grande crime que essa menina cometeu, essa menina muçulmana, foi de ter se apaixonado por alguém, ter praticado um ato sexual e ter engravidado. Ou seja, ela logo se transforma numa mulher morta aos olhos da sociedade. E a virgindade em alguns países acaba sendo propriedade, então, de toda a família que decide o destino e sanciona e sentencia essa mulher, muitas vezes com pena até de apedrejamento. O apedrejamento é uma pena decidida muitas vezes não em cortes judiciais, mas por hábitos e aceitação consuetudinária por religiosos, que dão verdadeiras sentenças chamadas de fatvas, com W, não sei se a pronúncia é essa, mas as fatvas são largamente aceitas e eles decidem acerca de herança, decidem acerca de casamento, punições e tudo com base numa moralidade completamente hipócrita, porque a licitude com que o hábito do homem é abraçada difere muito do correlato moral imposto à mulher. Ou seja, um homem muitas vezes por adultério recebe uma pena de uma simples chicotada, enquanto que para a mulher a pena é a lapidação e a chicotada. Assim, existe também uma cumplicidade no meio familiar, protegendo atos criminosos de alguns familiares em detrimento de outros por conta da liberdade sexual. Um irmão pode praticar um ato incestuoso em face da irmã. Essa, por ter tido relações incestuosas, terá a pena capital e o irmão tem uma licitude ampla no meio familiar e quase que fica perdoado, digamos assim, pelo ato que cometeu, só pelo fato de ser homem. E o grande medo nessas sociedades é de que as mulheres transcendam e mostrem que têm uma força, uma expressividade grande e possam colocar em xeque a virilidade e a masculinidade. Um homem que fica 3 anos sem trabalhar já é olhado com um olhar de somenos no seio desse tipo de sociedade. Então, são avanços que aos poucos são construídos na sociedade, mas em muitas as eras estão fossilizadas, a exemplo do Paquistão. No Paquistão, uma jovem vai consultar o escritório, uma advogada no seu escritório, e acaba sendo assassinada. O assassinato é contratado pela própria mãe
e por pouco a advogada que a atendia também não é assassinada, só não é porque depois de dispararem 3 tiros, o 4º tiro conseguiu ser evitado e a morte dela foi melhor evitada, melhor administrada em face desse pré-aviso. Bem, são desvios que Kofi Annan, que é o secretário-geral da ONU, classifica de homicídios da vergonha, e são execuções arbitrárias em face de mulheres que muitas vezes sequer desalinharam a conduta dentro daquele ordenamento social. Isso muitas vezes são assassinadas virgens, sem ter ao menos um direito de defesa para aquela norma social imposta a ela, mas simplesmente porque olhou, porque foi cobiçada, porque gerou dúvida acerca de sua conduta moral. Bem, em 1999 também, a Comissão das Nações Unidas em Genebra garantia com a máxima urgência a proteção dessa advogada que eu acabei de citar. Pois bem, outros episódios análogos ocorrem na Jordânia, ocorrem com iraquianas, e eu separei aqui muito interessante que está ligado justamente ao Iraque, porque lá o crime de honra é muito mais a regra do que a exceção. É hábito se cortar a mão daquele que se visa punir, porque os corpos são frequentemente encontrados a título de punição desnudados, lacerados e normalmente nos mamilos, no ventre, e caracterizam esse tipo de punição pela perda da mão, que nunca chega a ser encontrada. A mão cortada é a prova dada ao chefe de família, a tribo de que essa rapariga foi expungida do meio social e, portanto, a honra do clã foi preservada. Na Europa, em alguns lugares onde há a tradição islâmica, esses episódios acontecem também. Houve o caso de uma menina que tinha, pelas tradições familiares, tinha o casamento já tratado, resolveu não casar porque havia se apaixonado por um sueco, e o próprio pai em Uppsala comete um assassinato em 2002. Veja que esse perigo na sociedade, ele tem cúmplices de ódio e de agressões que estão intimamente ligados à honra, que tem um aspecto aí subjetivo. A execução por apedrejamento chegou a ser internacionalmente questionada quando essa pena foi imposta a uma menina de 13 anos, com as 150 chicotadas no Paquistão, e porque ficou grávida. Isso tudo mobilizou a opinião pública e chegou a dar luz num estabelecimento prisional. A gravidez era do seu irmão, que recebeu apenas a pena de 150 chicotadas. Acabou que a comoção internacional conseguiu evitar este episódio de pena capital, mas não é eficiente o tempo todo para evitar que outros episódios ocorram com a mesma aplicação de penalidade. No Irã, por exemplo, essa proibição é apoiada por uma minoria de homens, mas para a esmagadora de homens e mulheres confinadas ao mundo fechado, as tradições valem, a exemplo do uso do véu, para que a beleza, para que o chamariz da mulher também não possa ser
um ponto tentador aí nas relações de sexualidade. Satisfazer também as necessidades sexuais do marido é algo inquestionável, a mulher sempre deve estar à disposição. Nessas sociedades prepondera a poligamia, enquanto que a mulher sequer é permitido querer evitar o ato sexual. Essa disponibilidade chega a tal ponto que ela tem que fingir até o prazer, enquanto está na prática sendo abusada sexualmente. E, bom, em termos de adultério, o que é considerado adultério, essa palavra tem uma amplitude muito maior do que no nosso ordenamento jurídico, no mundo iraniano. Pois bem, relações sexuais incestuosas, relações sexuais com a mulher do pai, de um não muçulmano com uma muçulmana, relações sexuais forçadas, o que deve ser análogo ao nosso estupro, relações extraconjugais habituais e de uma mulher casada, ainda que divorciada, de forma revogável, que deve ser aqui o análogo nosso do que era a separação de fato, a separação judicial do antigo sistema, que permitia ainda a recomposição da sociedade conjugal. Bem, esse apedrejamento, a ideia dele é infligir à vítima uma dor atroz antes da morte. E em praça pública, né? É um exibicionismo para exemplificar. Pois bem, já falei das fátivas e de como elas são emitidas pelos religiosos e aceitas dentro desse meio. O combate disso, ele ainda é diminuto, mas há algumas soluções que vêm sendo tomadas para diminuir esse mal causado às mulheres. Eu vou, ao final, comentar algumas delas. O que resulta de uma sociedade com esse viés? O que temos é o endosso do que vem a ser o feminicídio. O feminicídio é um crime cometido de modo misógino em determinadas condições. Não é simplesmente um crime contra a mulher, é um crime que leva em consideração o meio social, que leva em consideração a sexualidade, a reprovação dessa sexualidade, a repetição do tipo de crime, a aceitação social, porque ele é um crime de misoginia, e as jovens são muitas vezes raptadas à luz do dia e ninguém testemunha, nem diz como viu e como foi, aos olhos de todos, e somem. E essa seleção para aplicação dessa misoginia, digamos assim, ela tem uma espécie de repetição. Ela está calcada na conduta, e essa conduta é permissiva de um assassinato ligado, como já dito, a um tema patriarcal, a um fenômeno social, daquelas que não desempenham exatamente o papel que é desejado. Então, os homens consideram-se superiores e com o direito, inclusive, de matar essas mulheres. Os meus cachorrinhos aqui estão brincando. Bom, aqueles assassinos em série, eles fazem o chamado copycat, né, que é a repetição daquela prática misógina e se assemelha muito com esse tipo de conduta criminosa. Bom, na cidade de Juarez, que é uma cidade próxima, fronteiriça aos Estados Unidos, houve inúmeros assassinatos, e esses assassinatos cometidos
com facadas pelo marido, para quem ele não queria ver desabrochar, por exemplo, no trabalho, são uma das razões que levam à reiteração desse crime. A ONU toma aí suas medidas, tem inúmeros instrumentos, mas é um problema tão profundo que não demanda apenas a regulamentação da legalidade ou da irregularidade da prática. O direito à integridade da pessoa é um direito que deve ser respeitado tanto para o homem quanto para a mulher. E continua até hoje, por conta dessa falta de permissão de liberdade sexual, a prática do que a gente chama de excisão e infibulação na África subsaariana, aquela África que está abaixo do Saara, principalmente, e em especial no Egito, é muito comum no Egito. O que é isso? A excisão é a extração, a remoção, portanto, do órgão genital, que é o órgão do prazer. É o furto da capacidade de sentir prazer através do sexo. E é traumático. É traumático porque é dolorido, é físico, é humilhante, se retirar da mulher a possibilidade de ter prazer no meio social, e é psicológico porque é praticado muitas vezes por aqueles que deveriam protegê-los, seus familiares, porque esperam dela uma conduta não licenciosa para que a honra da família não seja maculada. Enquanto que a infibulação é o fechamento do órgão genital para que o sexo não possa vir a ser praticado. Existe um médico conhecido, humanista, que deu um tratamento ao mecanismo no sentido de conseguir reverter algumas dessas práticas, e esse tratamento implica achar o clitóris, com um pedaço de pele, cicatriz, conseguir extrair o clitóris, reconstituir os grandes e os pequenos lábios, dando um aspecto de funcionalidade ao órgão genital da mulher. E tudo isso feito na clandestinidade, porque é comum em Portugal, por exemplo, que os pais, nas férias escolares, levem as filhas para a Guiné para lá praticarem a excisão. Assim como também na Espanha, alguns fazem isso, e alguns pais, ao fazerem isso, devem ter, por sua vez, a inspeção de suas filhas no retorno dessa viagem, para que, se isso ficar constatado, essa prática criminosa for constatada, esses pais venham a sofrer um processo judicial. Porque as próprias filhas não conseguem denunciar, apesar da dor de terem sofrido esse alijamento sexual. E que é um dos crimes mais dolorosos de suportar, não só pela imposição psíquica de se coadunar de novo com a regularidade do dia a dia, como também conseguir perdoar a família que exerceu essa prática criminosa. Então, Pierre Folds, ele faz isso, mas é necessário dizer que a OMS, que os órgãos internacionais atuam em dois sentidos. Num, de endossar a conduta desse médico humanista de reestruturação do órgão genital, e no outro, de mitigar o aspecto de cometimento da prática. Bem, essas violações, evidentemente, são exercidas no mundo inteiro por mulheres, muitas vezes para as mulheres, e muitas vezes a desresponsabilização daqueles que praticam as violações que é o X da questão. Porque a culpabilização da vítima não é um mecanismo adequado de repressão.
existe até nos Estados Unidos. Há informativos de que a SIDA também acaba por se espalhar e é uma outra forma de fazer a morte em vida de alguém que terá que administrar um problema adquirido por conta de uma conduta invasiva à sua sexualidade sem a permissão. Mas há países na África, é necessário dizer, que não praticam desse tipo de cultura, que não endossam a excisão, a exemplo do Senegal, e tem previsão criminal para condenação. Bem, um outro aspecto é o aspecto de consideração disso no mundo global. Como é que no mundo global pode haver uma espécie de censura? Recentemente, em 1992, nas Olimpíadas em Barcelona, houve um episódio muito interessante, porque por conta do apartheid na África do Sul, por mais de 20 anos, não havia delegação sul-africana nas Olimpíadas. E, excepcionalmente, na de Barcelona, a África do Sul volta a participar porque o estatuto da organização do Comitê Olímpico diz que aqueles países praticantes de condutas que são recriminadas, a exemplo de apartheid, que é uma conduta de tratamento diferenciado por conta de etnia, de cor, a exemplo de exclusão social de mulheres. Esses países não serão bem-vindos e não poderão participar dos Jogos Olímpicos. E foi até interessante que um outro episódio ocorreu, porque são cerca de 180 países, um pouquinho mais, que participam dos Jogos, e 35 delegações não tinham sequer uma mulher esportiva participando dos Jogos Olímpicos. Então, inteligentemente, o comitê em Barcelona resolve colocar à frente de todas as comissões uma espanhola segurando a bandeira de cada país. Mas um deles, o Irã, salvo engano, se insurgiu, acabou havendo um conflito. Esse conflito acabou sendo absorvido para não esgarçar demais a possibilidade de haver a confraternização, mas é uma medida simplória, mas extremamente inteligente. Bem, eu me coloco aqui à disposição para ouvir sugestões de como invadir, nesses casos, a esfera privada, dos problemas familiares que são resolvidos no seio familiar e deveriam ser publicizados e deveriam sofrer a reprimenda social. E muito mais problemático porque envolve questões de sexualidade da vida privada de pessoas. Meu nome, como já dito, é Márcia Albernaz. Esse é mais um episódio de Cicatrizes Femininas, de Histórias de Resgate. Eu tive a oportunidade de administrar como auditora fiscal do trabalho um episódio análogo que lidava com a sexualidade de modelos e masculinidade, portanto, que estava vulnerável naquele momento com outros crimes cometidos em concurso. E tudo que é humano passou de muito tempo para trás até hoje a me interessar em demasia. Espero que desperte a mesma curiosidade em você, porque tudo que é humano nos interessa, assim como os cachorrinhos. Um abraço e até o próximo episódio.